Então, versículo 14 diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto aos que são salvos como aos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Eu quero me ater mais aqui ao versículo 14, especialmente a parte que diz assim: em Cristo, Deus sempre nos conduz em triunfo. Isso significa que é uma palavra que ele está falando para o povo dele, para a igreja dele, para mim e para você hoje à noite aqui. Amém? Tem alguém que disse amém? Então, se você faz parte desse povo que foi redimido pelo sangue de Jesus, você será sempre conduzido em triunfo. E é nesse entendimento que eu gostaria de estar compartilhando com vocês algumas coisas naquilo que Deus tem compartilhado conosco na sua palavra escrita, palavra viva, palavra poderosa. Então, quando ele fala que em Cristo ele nos conduz em triunfo, eu coloquei como tema andando em triunfo. E o primeiro ponto, nós como igreja andamos altaneiramente. Amém? Andamos em lugares altos. Então, meditando sobre isso, me lembrei de Paulo. O apóstolo Paulo, ele nos dá uma palavra muito, muito interessante nesse sentido, ali no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 11 e 12. Paulo falou assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Verso 12: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Quantos estão entendendo isso? Que a palavra... Paulo, ele foi aqui na terra, né, enquanto em vida aqui na terra, não tenha dúvida de que ele foi um homem que a gente pode dizer, esse camarada de fato combateu o bom combate, esse camarada permaneceu firme até a morte, né? Esse camarada realizou a vontade de Deus. Ele foi, talvez, depois de Cristo, o maior homem nesse mundo do reino de Deus, da igreja do Senhor Jesus. Quantos concordam comigo? Um homem extraordinário, um modelo, um exemplo em tudo, né? E ele então, ele está dizendo que Deus em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Então ele está dizendo que nós podemos ser conduzidos em triunfo, em vitória, em tudo. E ele diz que como ser humano, como crente, como parte da igreja aqui na terra, ele diz que ele sabia, ele passou por todas as situações e sabia, experimentou de todos os jeitos as situações, humilhação, honra, fome, fartura. Ele passou por essas
situações, e mesmo assim ele estava dizendo, Deus sempre nos conduz por meio de Cristo em triunfo. Então, o que eu queria compartilhar com vocês é que a vida do cristão, a nossa vida, ela não pode estar limitada às circunstâncias do dia a dia, da nossa luta diária, das coisas naturais aqui na terra, mas ela deve estar baseada ou firmada num Deus que abre parênteses sobre, ele é dono de todas as coisas e ele ultrapassa, ele transcende o tempo e o espaço. Então ele está muito além das situações. E aí Deus, ele quer que nós também estejamos sendo, assim, seguindo o modelo, o exemplo dele, de viver uma vida olhando para o transcendente, olhando a vida numa situação de vencedor, de fato. E olhando para Deus, para que as circunstâncias, as situações, seja ela de humilhação ou de honra, a gente possa saber viver bem, né? Porque ele fala que ele aprendeu a viver, verso 11, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, o coração de cada um de nós precisa aprender a viver contente em todos os momentos, em toda situação, em todas as fases da nossa vida. Como estão entendendo? Porque nós vamos ter fases na vida. E algumas fases a gente passa perrengue de fato, mas mesmo assim, ele deseja que nós estejamos contentes, porque muitas vezes é o próprio Deus que está nos conduzindo por aquele caminho de escassez, de humilhação, de dificuldade, porque ele está nos preparando para algo muito, muito maior do que nós poderíamos alcançar, para vivermos altaneiramente. Então, esse viver altaneiro pode ser nesses momentos mais difíceis, talvez. Mas entenda uma coisa, Ele está preparando o nosso coração. Ele está nos lapidando quando Ele nos permite estar em dificuldade. Por isso a gente não pode ficar contente só quando tudo está indo bem, né? Ou estar contente porque a situação é das melhores. Então aí não seria de fato um coração que é ligado a Deus, porque Deus assim quer. Então eu queria lembrar vocês que Deus, no capítulo 8 de Deuteronômio, seria interessante a gente ler um pouco esse texto, né? Ele é um pouco longo, mas é tão interessante ver que nesse capítulo 8 há uma descrição, mais ou menos como isso que Paulo estava dizendo, que ele aprendeu a viver contente em toda situação, em toda e qualquer situação. Então ele aprendeu a viver no deserto, porque ele sabia também que depois do deserto está o palácio, amém? E Deus tem o palácio para nós, não tenha dúvida. Ainda que não seja nessa terra, em vida aqui, como não foi para Paulo, como não foi para muitos, mas a nós está, pelo menos aos que estão em Cristo, está prometido algo extraordinário, além de tudo aquilo que o mundo pode dar, amém? Então, para os judeus, para os hebreus que saíram do Egito, eles tinham a promessa dada a Abraão, dada por Deus a Abraão, Isaque e Jacó, de que a terra de Canaã era uma terra prometida, era uma terra deles, era uma terra que eles iriam tomar posse. E essa terra, segundo o capítulo 8,
era uma terra extraordinária. Então a gente poderia, eu leio aqui com vocês esse capítulo, mostrando as fases do deserto e a fase da vivência na terra prometida, e que Deus, no capítulo 8, verso 17, também ele chama a nossa atenção, que quando a gente estiver na fartura, né? Paulo, ele soube viver nos dois momentos contente, em fartura, em honra, e se Deus nos honrar e nos colocar em lugares altos, em farturas, como será o nosso coração? Então aqui tem algumas orientações importantes para o crente de hoje também. Verso 1 diz: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Vai se recordar ou recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto antes, ou estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Aqui ele está dizendo o período de deserto, 40 anos, a situação que que Deus levou eles para humilhá-los e prová-los, sabe? Então, quando Paulo disse sei estar contente em todas as situações, sei estar humilhado e honrado, escassez e também fartura, fome e tal. Então ele está dizendo esse período aí que a gente de repente, aqui eles estavam passando, Deus estava provando o coração deles. E muitos foram reprovados porque aquela geração murmurou muito, aquela geração morreu no deserto. Mas houve uma outra geração que foi abençoada para entrar na terra. Então veja bem, o verso 3, ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Verso 4, nunca envelheceu as tuas vestes sobre ti, nem se inchou teus pés nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar, escute, guarda, ele está dizendo, guarda o meu mandamento no teu coração. Por quê? Porque eles iriam entrar numa outra fase. Eles iriam entrar numa posição muito mais extraordinária do que o deserto. Mas se eles não aprendessem a guardar o mandamento no deserto, eles entrariam na terra prometida e desviariam de Deus. Da mesma forma hoje, se hoje na situação de humilhação talvez, que alguém possa passar, e não guardar os mandamentos, não observar, aí quando Deus abençoar, também vai se desviar. É muito importante andar nos princípios, guardar os princípios de Deus, os mandamentos de Deus, andar nos caminhos de Deus, independentemente da situação. Amém? Para que, quando Ele nos colocar em lugares altos, a gente possa se manter a mesma coisa, firme com Deus. Amém? É isso que Deus deseja, é isso que Ele estava querendo que as pessoas atentassem para isso, porque Ele falou, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa terra de ribeiros de águas. Escute, quando Deus está falando assim ali para eles, eu creio assim que Deus quer que você esteja atento, porque Deus quer te entregar coisas maiores, coisas muito extraordinárias em sua caminhada nesse mundo aqui, em tanto de conquista de almas, de discipulado, de sucesso mesmo, como cristão, como alguém que está de fato fazendo a vontade de Deus, como também sendo uma pessoa bem-sucedida na área financeira. É uma terra
uma terra ampla, uma terra boa. Ele está dizendo terra de ribeiros de águas e de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveira e de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez. Lembra da escassez? Sem escassez. E nada te faltará quando recebe. Nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Verso 11 já diz, guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus. Ei, guarda-te, não te esqueça do Senhor teu Deus. Se antes a gente não guarda, a gente acaba esquecendo quando chega nesse momento, nesse estágio, né? Eu conheci pessoas aqui que caminharam com a gente, que venderam produtos da Natura de bicicleta e depois prosperaram muito. Conheci pessoas que estavam quebradas e feito feitiço para matá-los, para ele ser morto, para ele se lascar mesmo. E Deus o levantou, quando ele veio para a igreja, Deus levantou, fez dele novamente um empresário forte. Mas infelizmente chegou no lugar que eles deixaram Deus, abandonaram Deus, pelo menos abandonou Deus, não permaneceu como deveria permanecer, como Deus queria, entregar muito mais para eles. Então, ele diz, guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Então, muitas vezes entra um espírito de rebelião, por exemplo, e destrói a vida da pessoa. Então, ele não consegue ser bem-sucedido mesmo depois que chegou na terra. Entendeu? Então, Deus estava orientando as pessoas para permanecer firme, para que eles pudessem não esquecer de Deus e guardar todos os estatutos que ele tinha ordenado. Verso 12. Para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado casas boas, amém? Fartos, pessoas que estão com bastante, têm fartura, casas boas, e aí ele diz, e morando nelas. Depois de se multiplicarem os teus gados, amém? Os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, isso é prosperidade financeira, amém? E ser abundante em tudo quanto tem. Deus sabia que esse povo entrando na terra prometida, eles teriam de fato abundância, haveria aquilo porque ele sabia, ele tinha preparado essa terra para eles. E aí ele continua dizendo, e aí isso também é uma promessa para nós aqui hoje, amém? Deus tem nos dado promessa de que nós entramos numa nova fase na nossa conquista aqui na terra, amém? Ele disse, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Depois de tudo, de repente a pessoa esquece de Deus. Infelizmente, o povo de Israel esqueceu Deus, que te conduziu por aquele grande, terrível deserto e de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de securas, em que não havia água e que te fez sair água da pederneira. Que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Esse é o grande perigo, né? Quando a gente chegar num patamar onde Deus quer colocar a gente, a bênção dele nos alcançou, nos prosperou e de repente chegamos lá e não sabemos administrar isso e acabamos esquecendo de Deus e dizer para nós mesmos, eu consegui isso. Então eu estou crendo aqui, escute, eu estou crendo assim que Deus
não é que ele entregou a chave do empreendedorismo, do empresariado, ele tem entregue para nós, para a igreja, para prosperarem naquilo que você colocar a mão. Esse é o que eu creio. Então, vai crescendo, né? Vai tendo de fato as abundâncias e a escassez ficou para trás, mas aí não diga, foi o que eu fiz, o caminho que eu trilhei, como que eu alcancei com minha força, com minha sabedoria. Isso seria uma desonra muito grande para Deus. Deus quer que você esteja na abundância, esteja na dependência dEle, porque eu sei que é muito mais fácil depender de Deus quando nós estamos na humilhação, quando estamos por baixo, quando as coisas não vão bem, é muito mais fácil, porque na abundância é muito mais perigoso do que quando nós não temos nada. Então, mas não é que Deus queira que a gente não tenha, porque Deus nos fez para prosperarmos, mas há esse perigo, e é necessário que você esteja atento para não esquecer de Deus. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas. Ei, saiba disso, coloque isso no seu coração, é Deus que te dá a riqueza, é Deus que te dá a força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis. Então Deus não quer que nós pereçamos. Como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Tem mais um? Acabou? Então, há uma clara orientação de Deus para que, como Paulo disse, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, se Deus nos colocar em lugares altos, se Deus nos prosperar, se Deus te prosperar, mantenha o seu coração humilde, mantenha o seu coração em Deus, mantenha a sua dependência no Deus Todo-Poderoso, porque tudo isso aqui é muito passageiro e é só mesmo para a gente poder servir melhor ao nosso Deus, abençoando muito mais vida, transbordando para alcançar as pessoas ao nosso redor, abençoar outros, sendo abençoado e abençoador. Esse é o desejo do coração de Deus para nós. Agora, quando já estivermos na abundância, digamos assim, Paulo diz que ele aprendeu a viver bem na abundância também. Então, quando nós tivermos abundância, precisaremos da unção de Deus, da sabedoria de Deus, para administrarmos essa abundância. Amém? E quando estivemos uma vez com a Veronice e eu lá no congresso em Porto Seguro, ouvimos a pregação do pastor Fernando Guilhem, que já faleceu inclusive na época da pandemia, e ele trazendo um estudo para nós sobre quando Deus fala que domine sobre, né, os peixes do mar, por exemplo. Ele estava dizendo assim, quando Deus se refere a peixes na Bíblia, ele se refere à abundância. Então, precisamos ter sabedoria para administrarmos a abundância que Deus coloca nas nossas mãos. Quantos querem essa sabedoria de Deus? Para saber administrar, para que não nos percamos nessa caminhada e venhamos a esquecer de Deus e venhamos a praticar aquilo que desagrada o coração dele, porque se a gente ceder para o inimigo, ele vai saber nos desviar do coração de Deus. Então a gente precisa estar firme na orientação da palavra de Deus, nos ensinamentos dos princípios e praticarmos humildemente esses princípios de Deus,
para que Ele realmente nos concedendo essa graça, a gente não venha decepcionar Deus, não viemos a abandonar Deus. Eu tenho ouvido alguns exemplos, né, que a gente ouve por aí, acho que o pastor Vandilson contou uma vez, a respeito de que alguém orava na célula por uma moto, não era isso? Uma moto. E Deus ouviu a oração e entregou a moto. E ele, ao invés de usar a moto para ser mais bênção ainda, ele acabou se afastando de Deus. Então o cara pede para Deus, Deus concede, e o cara usa aquilo contra Deus, né? Agora imagine se fosse uma abundância mesmo, né? Então por isso que Deus está dizendo que nós devemos guardar o nosso coração firmado nele. E aí em Cristo, escute, nós vamos andar em triunfo, porque nós já entendemos que Jesus, ele, ao morrer na cruz e ao ressuscitar, ele triunfou. Diz a palavra de Deus que lá no livro de 1 Pedro 3,23, se não me falha a memória, que quando ele ressuscitou, Jesus ressuscitou, ele assentou-se à destra do Pai, ficando-lhe subordinado, anjos, potestades e poderes. Então, ficou sob o domínio de Jesus toda a gama de anjos malignos, potestades, poderes que existem. Todos ficaram sujeitos à autoridade do Senhor Jesus. E a Bíblia também diz, lá em Efésios, que ele, quando ele assentou-se nos lugares celestiais, acima de todo o principado, potestade e tudo mais. Mas ele também diz, no capítulo 2 de Efésios, que nós também estamos assentados com Cristo, junto com Cristo. Então, nossa posição é uma posição já de domínio sobre tudo, entendeu? Nossa posição é de domínio. Então, nós poderemos ser instrumento, entendendo que nós somos instrumento que andamos em triunfo aqui na terra, independentemente de situação, independentemente de circunstância, independentemente do natural, nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, ele por isso que nós somos conduzidos por Jesus em triunfo, porque ele triunfou por nós, e se nós estamos assentados com ele, nesses lugares altos, então nós triunfamos com ele em todas as situações. Então, por isso, nós não podemos ter um coração circunstancial, tipo assim, estou contente porque tudo vai bem, ou estou triste porque as coisas não estão indo bem. A gente precisaria ter esse entendimento, né, de que a gente pode viver contente em toda e qualquer situação, mesmo não alcançando talvez o desejo do nosso coração por enquanto, né? A gente tem que estar contente com tudo isso. Quantos estão contentes nesse dia por causa de Cristo? Já não é pelas coisas, sabe? A gente gostaria de ter as rédeas da cidade nas mãos por hoje, mas não é isso que vai tirar a nossa alegria, amém? O nosso contentamento. Então a gente precisa estar contente porque nós somos de Cristo. Nós pertencemos a Ele, fomos comprados por Ele. Então a nossa vida não depende dessas coisas, a nossa vida depende de Deus. Ele está sentado nos lugares celestiais e Ele faz tudo como lhe agrada. Amém? Então que o seu coração esteja em Deus, esteja em paz, esteja contente, em escassez ou em fartura. Amém? Em humilhação ou em honra, esteja feliz, porque Deus te deu a vitória final. Amém? Se morrermos hoje em Cristo, nós vamos ressuscitar com Ele. E estaremos vivendo com Ele aonde Ele estiver.